Olá, eu sou Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com Pedro Coutinho, presidente da GetNet, empresa de tecnologia do Grupo Santander. O Pedro vai contar para nós o que as maquininhas da companhia indicam sobre a situação da economia brasileira. Tudo bem, Pedro? Obrigado pela gentileza. Tudo bem, Lucas? Um prazer estar aqui com vocês. Pedro, para a gente abrir essa entrevista, a gente está num momento muito delicado da economia, tá? Enfrentando essa crise do novo coronavírus. A gente passou por um momento mais crítico lá em março e abril, e a gente já vê um processo de retomada. Na sua avaliação, você acredita que o pior da crise realmente já passou? Lucas, o que hoje a GetNet nós criamos há alguns meses atrás, um trabalho que, na realidade, a gente publicou alguns meses atrás, mas é um trabalho que vem desde 2015, onde nós refinamos aqui alguns dados, onde nós separamos 47 mil clientes em diferentes segmentos do mercado em todas as regiões do país. Esses 47 mil estabelecimentos nos dão aqui as informações por ramo de atividade, por região, que é o nosso índice GetNet. Esse é o terceiro mês que nós estamos projetando, ou melhor, nós estamos passando ao mercado as informações do iGetNet. A gente viu no primeiro mês de abril, que foi o fundo do poço, onde o mercado de fato parou, pegou aquele final de março ali, as duas últimas semanas, onde começa a desacelerar a economia. No mês de abril, ela vai no fundo do poço, onde a gente tem quase uma parada total do mercado, um decréscimo do PIB importantíssimo. E no mês de maio, a gente já viu a recuperação, até a nossa chamada do IGET de maio foi saída do fundo do poço, e agora, no mês de junho, a gente soltou o IGET de junho, continuando a retomada. Ou seja, a gente viu um crescimento no mês de maio importante, no mês de junho não tão importante quanto maio, foi um crescimento de 6,8%, mas claramente já começamos a ver uma recuperação. Como que está esse movimento? Está abaixo das expectativas, além das expectativas de vocês ou dentro das projeções? Qual que é a avaliação que vocês estão fazendo com relação a esses dados? Bom, do ponto de vista, é difícil eu acho que nenhum economista conseguiu acertar na mosca aí as projeções dos últimos 3 meses, né? Nós estamos vendo que os números e as projeções estão mudando a todo momento. Primeira projeção que a gente viu de PIB em meados de junho, onde o próprio FMI falava de queda no PIB de quase 10%. Depois o próprio Santander soltou uma projeção de queda de 6%, e recentemente a gente percebeu, o Banco Central soltou na semana passada, que tem possibilidade de ficar um pouco abaixo. Ou seja, eu diria que dentro de um cenário ruim, como nós havíamos projetado, e uma expectativa tão ruim, as projeções nessas últimas semanas têm sido melhores. E o reflexo disso é reflexo na Bolsa, é o reflexo no câmbio, é o reflexo nos crescimentos aqui de alguns ramos de atividade. Então, falando mais desse crescimento, dessa recuperação do comércio que o IGETNet já observa, o que tem influenciado essa alta, essa retomada? Que segmentos, que setores vocês observam que estão puxando esse indicador para cima? Bom, quando nós avaliamos, por exemplo, tanto os bens duráveis quanto os bens não duráveis, ambos cresceram, ou melhor, se recuperaram frente ao pior momento. Um dado importante: quando olhamos a parte de bens duráveis, ele chegou a cair 81%, diria, na quarta semana depois da pandemia. E esta queda de 80%, próximo de 80%, eu diria hoje que essa queda está no 0 a 0 no que a gente fala de bens duráveis. Nos bens não duráveis, ele chegou a cair um pouco menos, chegou a cair menos 21%, e nesse momento também ele está no 0 a 0. O setor de serviços ainda não voltou, teve uma queda de aproximadamente 80%, e hoje essa queda
diferente de alguns indicadores que você vai ver, mas essa queda hoje ela ainda está aproximadamente entre 30% e 40%. Olhando o caso de vestuários, vestuários ainda não teve uma recuperação total, vestuário chegou a cair mais de 90%. Hoje a queda está em torno de 30% a 40%, dependendo da semana que você avalia. Móveis, eletrodomésticos, etc., a queda foi em torno de 70%. Hoje já estamos vendo crescimento da ordem de 6% a 10%. Na parte de melhorias de produtos e serviços para casa, né? Muita gente aproveitou esse momento para arrumar a casa, para fazer alguma reforma, comprar alguma coisa diferente, que caiu 60% no pior momento. Hoje cresce, os últimos dados que nós temos aqui, cresce acima de 30%. Farmácias, chegou a crescer no início da pandemia, caiu a um patamar, no pior patamar de farmácias e drogarias, em torno de 10% a 15%. Hoje também recuperou, crescendo próximo dos 10%. Supermercados e hipermercados não teve nenhuma queda desde o início da pandemia. Uma semana cai menos, outra semana, ou melhor, uma semana sobe menos, outra semana sobe um pouco mais, mas aqui com crescimento acima de de 2 dígitos e muito influenciado os atacarejos, né? Claramente esse puxando mais do que os supermercados. Postos de gasolina, pior momento em torno de 50%, mais de 50%, um pouquinho, ainda não voltou, tem uma queda ainda de aproximadamente abaixo dos 30%, 28%. E aqui, bares, restaurantes e turismo, eu diria que são os piores aqui do ponto de vista de recuperação, né? Turismo caiu 90% e está hoje na faixa de 80%. Restaurantes chegou a cair 85%, hoje ao redor de 50%. Então, ou seja, a gente vê uma recuperação em quase todos os segmentos, alguns um pouco melhor, outros um pouco pior, mas quem sofreu muito e está sofrendo é toda a parte de turismo, transportes aéreos, bares e restaurantes. Então, a gente pode falar que seriam atividades que lidam, de certa forma, com uma aglomeração. Essas atividades vão demorar um pouquinho mais para ter uma recuperação? A gente pode avaliar dessa forma? O que eu tenho dito aqui na companhia e todas as reuniões que eu faço com os clientes, é muito simples, é a gente olhar para dentro das nossas empresas e falar com os nossos colaboradores, né? Os colaboradores estão com medo todo mundo está com medo de perder a vida, né? Eu diria que esse é o grande dilema nosso hoje. Evidentemente, em algumas regiões existe aglomeração, existe uma preocupação menor com relação ao tema da pandemia, mas, de um modo geral, todos nós estamos preocupados, todos nós estamos com medo. Qual é a minha visão? Olhando, nós aqui, desde o início da pandemia, um pouco antes, nós aqui na GetNet, nós olhamos o que aconteceu na Ásia, olhamos o que aconteceu na Europa e estamos monitorando esses mercados desde o início para poder acompanhar e ver de que forma o mercado de meios de pagamento está se comportando. E, claramente, nenhum dos mercados voltou 100% a economia no patamar que estava. A gente viu a China na semana passada, soltando alguns informes onde queda no varejo e assim por diante. Ou seja, aqui o monitoramento da nossa parte ele está constante e, claramente, ainda existe um medo pelo consumo, um medo pela aglomeração, e bares e restaurantes, nesse sentido, sofrem muito, né? Além do turismo. Então, falando um pouquinho mais dos negócios, o que vocês fizeram para se proteger nesse momento? Não só para se proteger, mas atender os clientes para se preservar nesse período mais crítico da pandemia? O que a gente fez aqui foi um trabalho, eu separaria em duas partes, né? Uma é com relação aos nossos colaboradores, e aí a gente tomou todas as medidas. Eu sempre digo o seguinte: a gente olha aqui o âmbito federal, o âmbito estadual e o âmbito municipal e, evidentemente, do nosso Grupo Santander. Então, todas as medidas de proteção e apoio
tanto aos nossos clientes quanto aos nossos colaboradores, foram vistos sobre esses quatro pontos aqui. Com relação aos clientes, o que a gente fez foi procurar avaliar como a GetNet poderia ajudá-los a sair dessa crise, ajudá-los a vender. Nós somos uma empresa de tecnologia, de meios de pagamento digitais, e o nosso objetivo aqui é contribuir para que os nossos clientes cresçam e vendam mais. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, o que nós fizemos? A gente criou aqui a loja digital, que isso ajudou os pequenos empresários a venderem mais. A gente tinha, ou melhor, nós temos clientes aqui que não vendiam no mundo do e-commerce, passaram a vender no mundo do e-commerce, e alguns deles vendem hoje muito mais do que eles vendiam antes da pandemia. Então, essa venda online aqui, claramente, ela ajudou uma série de pequenos clientes. Nos grandes clientes, claramente, eles têm uma estrutura melhor, são mais estruturados do ponto de vista do mundo digital, mas nós também ajudamos a muitos deles a implementar algum serviço, algum produto, alguma proteção nesse ambiente do mundo digital. Por outro lado, também, aqueles clientes que tinham alguma dificuldade de faturamento, etc., fizemos, sim, algumas concessões, seja de isenção de aluguel, seja de uma repactuação de algum compromisso que ele tinha com a gente, mas o objetivo aqui sempre foi como é que a gente ajuda esses clientes a venderem mais, a saírem desse momento que é bastante complicado. Teve alguma mudança mais significativa nesse meio do caminho aí, nessa crise, tanto dos clientes quanto dos consumidores, que você acha que vai ser permanente, que vai mudar definitivamente a partir de agora? Bom, eu poderia dizer para você que algumas coisas, a gente tem até alguns debates aqui sobre o comportamento do consumidor, onde a gente tem dito o seguinte. Por exemplo, eu fiz uma palestra outro dia aqui, dividindo algumas visões do que nós entendemos que pode mudar, né? Porque eu digo também, Lucas, que eu não entendo de pandemia, né? Eu estou há mais de 30 anos no mercado financeiro e sempre vivi num ambiente em desenvolvimento. Então, para nós líderes, num momento como esse, numa transição como essa, é um desafio liderar à distância, é um desafio motivar as equipes à distância e, ao mesmo tempo, ajudar os nossos clientes, né? Então, o que a gente percebeu aqui, claramente, algumas coisas vão mudar de comportamento. Por exemplo, compras online. Claramente, as pessoas, um percentual importante da população aprendeu a comprar online, seja para pedir uma comida, seja para comprar um supermercado, ou seja para comprar de um eletrodoméstico alguma coisa. Pessoas que nunca tinham comprado no mundo digital passaram a comprar. A usar o delivery, por exemplo. Claramente, algumas pessoas que nunca tinham feito uso dos apps de delivery passaram a usar, a dar valor ao celular, né? Que é o tema, vai desde do home office até a valorizar uma comida mais saudável. Isso também a gente entende que é parte de um novo contexto da população. Ir ao banco, né? Claramente, os bancos fizeram um papel importante em disponibilizar todos os meios digitais. As pessoas, com certeza, ao invés de pagar uma conta no banco, hoje elas pensam duas vezes e vão pagar através do app. Então, tem sim uma mudança de comportamento aqui, mas que eu sempre gosto de dizer o seguinte, a tese que eu defendo sempre é não acredito nisto ou naquilo. Eu acredito que nós temos os canais que são complementares, as pessoas vão continuar visitando as lojas, vão continuar comprando na internet. Quem gostou da loja do online também vai comprar no online e vai comprar na loja, e assim por diante. Então, eu acredito muito em vivermos no mundo do i e não do ou.
Então, a tendência nos próximos meses, ou então quando essa pandemia estiver sob controle, a gente tiver uma vacina, esses canais mais tradicionais voltarem a ter uma relevância que perderam provisoriamente para o online. A gente pode avaliar dessa forma também. Eu acho que a sua colocação está correta. Eu acredito que muitos canais, ou melhor, muitos negócios que ficaram sem a visita do cliente neste momento, evidentemente, talvez não retorne à sua totalidade, e esses empresários vão ter que também trabalhar o mundo digital, aperfeiçoar a sua venda digital, mas, evidentemente, o mundo físico ele deve voltar e retomar um pouco do que era no passado. Claramente, a gente tem visto isso, né? Vamos dar, por exemplo, aqui, bares e restaurantes, seja na Espanha ou na França, a abertura a gente já viu uma volta. Voltaram 100%? Não, eu reforço, as pessoas estão com medo. E eu acredito que a volta do normal, para mim, é pós-pandemia. Oh, desculpa, é pós a gente encontrar uma vacina ou a cura. Então, até lá, nós vamos continuar vivendo numa pandemia, nós vamos continuar vivendo com as pessoas com medo. Pedro, você comanda uma empresa de tecnologia, uma empresa que lida com o sistema financeiro e tudo mais. Eu queria saber a sua opinião sobre a atuação do Banco Central. A gente vê o Banco Central empenhado em modernizar esse sistema financeiro, com várias propostas em andamento, vários projetos sendo implantados. Vocês aí na GetNet, como vocês avaliam esse trabalho do Banco Central e como vocês têm se adaptado a essas novas medidas? Bom, a GetNet, a gente nasceu dessa abertura do mercado, né? Nós nascemos em 2010, quando existia um duopólio de duas empresas. A GetNet foi a primeira empresa a romper esse duopólio. A gente foi a primeira empresa a buscar interoperabilidade. Então, eu diria que nós gostamos da concorrência, a gente é pró-concorrência, e o trabalho que o Banco Central vem fazendo, e aqui eu poderia dizer, acompanhando bem de perto como presidente da BEX, ele tem vários pilares, né? Ele tem um pilar de aumento da competição, que é toda a interoperabilidade, ter o mercado 100% aberto. Então, eu acredito nisso, a gente é pró a competição, a BEX trabalha para isso. O segundo pilar é uma competitividade maior, e aqui nós estamos falando, quando olhamos no mercado de adquirência, claramente os adquirentes fizeram o papel. Se nós avaliarmos os custos que os estabelecimentos pagavam há 5, 6, 7 anos atrás e os custos que hoje existem para os estabelecimentos, nós fizemos o nosso papel de reduzir o custo, melhorar a eficiência, melhorar a tecnologia. Se olhamos hoje os custos por transação que nós temos hoje no mercado brasileiro, ele se aproxima ou até melhor do que o que existem no mercado internacional. A outra agenda que o Banco Central tem é trazer inovação. O próprio Pix é uma inovação. A gente tem apoiado e acredita que reduzir o dinheiro e trazer o dinheiro físico para o mundo digital, ele é importante para o país, ele reduz o giro de moeda, que é caro para o Banco Central, é caro para a nação. Você tem um outro pilar, que é o pilar da segurança. A Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, é um projeto importante. Nós temos um outro projeto que é toda a parte de recebíveis, de antecipação de recebíveis, que vai gerar uma concorrência muito importante, tanto da indústria financeira, dos bancos, quanto dos adquirentes, e, evidentemente, o consumidor final, os estabelecimentos, vai ter, sim, um melhor preço, ele vai ter um melhor serviço, porque essa competição, sem sombra de dúvidas, será um diferencial. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? Além do Open Bank, está acontecendo ao mesmo tempo. É uma agenda, eu não vou dizer para você que é uma agenda simples, é uma agenda pesada, requer investimentos tecnológicos, com recursos importantes dedicados a esses projetos regulatórios, mas nós acreditamos que isso vai gerar mais negócio, vai gerar mais volumes para a indústria. A indústria hoje, que vinha crescendo o ano passado, crescemos a ritmos de 18%. Primeiro trimestre, crescemos a 14%. Se a gente olha janeiro e fevereiro, crescemos quase a 20%,
Quando foi em março, caímos para 3,5% e fechando o trimestre a 14%. Não tem os dados ainda do segundo trimestre, os teremos na primeira quinzena de agosto, mas, sem sombra de dúvida, aqui é uma indústria que nós, mesmo que o PIB caia, nós acreditamos na primeira projeção que nós fizemos. Eu acredito que nós vamos subir essa projeção, porque o PIB também está tendo uma melhoria. A gente projetou um crescimento da ordem de 5% para a indústria de meios de pagamento. Então, eu sou bem otimista aqui que a indústria vai continuar crescendo e essa agenda do Banco Central ela vai nos ajudar a melhorar ainda mais a indústria e, evidentemente, crescer os negócios de meios digitais. Pedro, então, para fechar essa entrevista, eu queria falar sobre o PIB. Você acabou de mencionar aí na sua fala, falar um pouquinho sobre a expectativa do PIB para esse restante do ano. A gente vê que, com a retomada das atividades em grande parte do país, aquela contração que já estava, pelo menos pegando o Boletim Focus na casa de 6,5%, ela vem parando de piorar. O que vocês projetam para esse restante do ano? Ou melhor falando, que fatores podem contribuir para essa queda seja menor e para que a gente tenha uma recuperação econômica mais rápida? O que vocês projetam? Bom, a projeção é a projeção do Grupo Santander, que é aproximadamente 6%, que nós trabalhamos aqui, né, que a nossa economista-chefe soltou há 2 semanas atrás. O que eu acredito que possa ajudar para que essa projeção seja melhor, né, não seja tão negativa, né, quando nós estamos falando de -6%, né, uma queda de 6%, e não um PIB positivo. Aqui, essa ajuda emergencial, essa injeção de recursos que foi dado na economia, esse dinheiro está girando na economia e isso talvez tenha sido um dos motivos que o PIB não tenha caído lá para aqueles 10% que nós vimos, porque claramente tem uma injeção de recursos importante aqui. Você tem todo o tema das reformas, que isso possa gerar um cenário positivo, todo o trabalho de infraestrutura, que é importante para o país, o marco regulatório na semana passada de saneamento, ele é importante, isso, quanto mais rápido tiver na ponta, isso vai ajudar com que o país crie empregos, etc. O próprio Santander ontem liberou, tá, na mídia hoje, uma linha de crédito de 5 bilhões de reais para saneamento. Então, ou seja, tem várias iniciativas aqui, mas acho que os pontos mais importantes é como é que a gente ajuda o país a criar empregos e isso é que faz a economia girar, né? Pedro, muito obrigado, agradeço sua gentileza conversar com a gente, esclarecer as nossas dúvidas. Obrigado, Lucas, um prazer estar aqui com vocês, sempre à disposição. Obrigado. O Money Report conversou com Pedro Coutinho, presidente da GetNet. Obrigado pela atenção e até a próxima.